Olá, primeiramente seja bem-vindo, gostaria de me apresentar, meu nome é Márcia Matos. Nosso objetivo é gravar alguns vídeos, além da apresentação e para a gente se conhecer, a gente falar também um pouco sobre política, né? Até porque no Brasil a gente não discute, a gente não conversa sobre política, a gente briga por política, né? E essa coisa de ficar disputando a eleição sempre com esse mesmo raciocínio de meu candidato preferido, a gente acaba esquecendo que no meio de todas essas escolhas existem a defesa da política pública, a defesa da política em nosso favor, né? Que são os benefícios que nós devemos receber do Estado, são os nossos direitos e garantias reservado e constituído por lei. Então, a gente pouco discute essa parte de como serão as políticas para a área de segurança, por exemplo, para a área da educação, para a área da saúde. A gente sempre fica nesse quê de que se eleito eu for, vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, e na verdade, depois de eleito, realmente, infelizmente, né, nada se cumpre do que foi prometido. Então a gente precisa voltar a discutir sobre política de uma forma consciente. Se a gente quer políticos melhores e uma política melhor, sem corrupção, como muitos dizem, né, a gente que tem que fazer a nossa parte, até porque eles são nossos representantes eleitos pelo voto. Então, quando você for escolher o seu candidato, não escolha porque ele está na frente das pesquisas como aquele candidato que sempre está se reelegendo no âmbito de federal, né? Por exemplo, candidatos federais e deputados estaduais, né? É sempre aquela mesma figurinha que sempre ganha com propaganda, né? Então, ele vai ter mais dinheiro para fazer propaganda no interior, ele vai ter mais dinheiro para distribuir para as pessoas de forma que acaba comprando o seu voto, não é? E assim a gente vai empurrando um tipo de política com a barriga, né? A gente sempre está com fome, sempre está esperando uma ajuda para que a gente possa resolver as questões que realmente a gente precisa, né? Que são as necessidades básicas nossas de todos os dias. Enquanto isso, os políticos ficam nessa coisa de sempre se reelegem e mantêm os mesmos status, né? E vão advogar em causa própria, né? Até porque quando eles estão já em Brasília, né? O povo é o único recurso, né? Aliás, o povo é o último recurso, na verdade, né? Porque ele só vai lembrar de você daqui a 4 anos depois. Por exemplo, no estado do Maranhão, nos anos 80, a gente tinha muito essa coisa de todos os anos no interior, né? Porque eu sou da cidade de Bom Jardim, no interior do Maranhão, e sempre apareciam aquelas figurinhas que eram mais conhecidas. No caso, a gente sempre tinha 3 candidatos que eram sempre os preferidos, porque eles tinham mais recursos, né, para investir. Então, eram aqueles candidatos que tinham comitês, que tinham carro de som, que distribuía camisa, distribuía cartaz, e sempre alcançava o objetivo, né, que era ganhar as eleições. Só que isso foi se tornando meio que uma quadrilha, né? Que nunca saía do poder. Então, passava ano após ano, sempre eles se reelegiam. E nesse tipo de quadrilha, eles foram pegos, envolvidos em atos de corrupção e diversos outros tipos de crime. Então, a gente sempre... Essa coisa de todos os anos, verifica se realmente esse candidato, essa figurinha que sempre está nas frentes das pesquisas e vai para a sua cidade pedir o seu voto, se o que realmente ele fez de melhoria para o seu estado, para o seu município. Não seria melhor você escolher outro candidato? Verifica as condições técnicas
de conhecimento também, né? Porque você também não vai eleger uma pessoa que não conhece nada sobre política. Você não vai eleger uma pessoa que não tem vocação política. Você não pode eleger uma pessoa que se faz de inocente, mas na verdade ele só está interessado mesmo no cargo político, no salário que ele vai receber e no status que ele vai ter. Então, tipo assim, verifica essa condição. Muitas vezes o político não conhece nada sobre a Constituição, ele só vai saber que existe uma Constituição e que ele precisa estudar alguns artigos que estão ali no artigo 1º, no artigo 5º, quando ele chega em Brasília. Então, tipo assim, ele é um analfabeto político com de falta de conhecimento até geográfico sobre o Brasil. É preciso ter um pouco de cautela e escolher o seu candidato. Então verifique essas condições, se realmente ele tem conhecimento sobre política, né? Quais as propostas dele para o seu município. Na verdade, ele sempre propõe muita coisa, né? Propõe uma avenida, propõe uma construção de uma ponte, asfalto de estrada. Mas na verdade você também tem que cobrar, né? Então, tipo assim, por a gente não cobrar, eles estão descansados nessa questão, né? Até porque eles não fazem, nunca fazem, porque eles não são cobrados. E no ano seguinte, nas eleições, ele vai voltar no seu município, vai fazer a mesma propaganda, até mesmo ele vai aparecer com aquela velha promessa já querendo cumprir agora, né? Porque, com recursos eles podem fazer muita coisa, mas de certa forma eles estão comprando novamente o seu voto e de certa forma eles vão retribuir com nada. O seu município vai continuar necessitando de ajuda, vai continuar necessitando de melhorias públicas e na verdade você não vai ver melhoria nenhuma. E acaba que você começa a dizer assim, é assim mesmo nessa conformação, a gente está criando políticos acostumados com isso, pela nossa falta de experiência e de escolha, falta de paciência, de pesquisar. Será que esse candidato realmente está com a ficha limpa? Será que esse candidato realmente votou em favor de algum benefício para você? Por exemplo, ele votou a favor ou contra da reforma da Previdência? Ele votou a favor ou contra da reforma trabalhista? Todas essas reformas, de certa forma, direta e indiretamente, prejudicaram você, né? Então, o que você está vivendo hoje, as dificuldades que você está tendo hoje, são resultados de algumas dessas aprovações de leis lá no Congresso, né? Então, verifica como foi que votou o candidato que você escolheu. Se você nem se lembra em que foi que você votou, mas pelo menos no deputado federal você lembra. No deputado estadual, não sei, mas muitas vezes você lembra que você votou. Ele foi um péssimo candidato, ele foi um péssimo representante. E nesse ano ele vai voltar de novo e vai precisar do seu voto. Vai lhe visitar, vai pedir a sua ajuda novamente. Então é preciso verificar isso aí. As medidas qual o relacionamento que ele tem com você. Porque muitas vezes esses candidatos, eles até e nem beneficiando as pessoas da sua cidade. Tá? Você vai continuar com esse método, eu até sei que muita gente precisa, nas horas de dificuldade, 100, 200, 300 reais, você fica sonhando em gastar esse dinheiro. Mas esse valor, ele vai ser descontado e vai ser revestido em nada. Proposta nenhuma para o seu município. Até porque você não vai ver nenhuma obra, nenhum tipo de inauguração durante 4 anos. Não é? Então, a gente precisa verificar isso aí. Por exemplo, eu sou de uma cidade, determinada cidade. Eu tenho que garantir para que essa cidade ela receba meu atendimento pessoal. Tipo assim, aquela cidade, ela vai depender de mim. Eu vou ser o representante dela no estado e também em Brasília. Então, é preciso que se tenha uma certa atenção com dedicação e cuidado. Vamos prestar atenção qual o conhecimento político do seu município, né? Às vezes o candidato
mal conhece o prefeito da sua cidade, mal conhece as necessidades da cidade. Então, tipo, vai ficar naquela coisa, eu vou lá, faço uma carreata, entrego alguns panfletos e algumas camisas e vamos ver o que a gente consegue de votos, né? Mais aproximação com o povo, zero. Né? Interesse em articular, tipo, procurar candidatos que são bem representados diante do povo, até porque fizeram um excelente trabalho no governo, na prefeitura. A gente pode se preparar porque vai ter aquele grupinho que sempre cola, né? Que se diz amigo das autoridades, tira fotos e apresenta para o povo. E, na verdade, o povo acha que realmente esse candidato parece com aquele. Mas, na verdade, é só na fotografia, viu? Só na fotografia. Depois você não vai ver essa pessoa tão próxima de você nunca mais, né? Mesmo eles sabendo que mentem tanto, né? São 4 anos de benefícios, né? De benefício público para ele e para a família dele. Se no ano seguinte ele não for reeleito, bola para frente, ele entra em outra candidatura por aí, ou sai da vida pública. Mas vamos prestar mais atenção, né? Principalmente nessa questão de como o seu deputado votou a favor ou contra benefícios ou malefícios para a sua vida, vão lhe prejudicar para sempre. Por exemplo, a reforma da Previdência, na verdade, foi um ataque aos idosos, né? Muitas questões ali são indiscutíveis, tipo acabar a aposentadoria por tempo de contribuição, e você achando que se você trabalhar 30 anos e está com 45, eu comecei a trabalhar com 18, na verdade estou com 48 anos, já posso me aposentar. Você vai ter uma surpresa muito grande quando você chegar lá e descobrir que, na verdade, não existe mais aposentadoria por contribuição. A aposentadoria agora vai ser por idade. Então, você vai ter que, mesmo com o tempo de contribuição aí, seus 30, 35 anos de contribuição, você vai ter que esperar a idade de 65 a 70 anos para você se aposentar. E isso aí... todo mundo achava que estava despreparado, porque os meios de comunicação porque só informavam que a reforma da Previdência era necessária. Era um mal necessário. Mal necessário nada. Eles cortaram vários benefícios e garantias concedidas aos trabalhadores, aos aposentados, durante anos de conquistas que a gente teve. Então a gente precisa rever esses conceitos, a gente precisa rever em quem a gente escolhe. Olha, é tão chato você colocar um representante que lá no Congresso ele pode ser aliciado por um empresário, ele pode ser aliciado por uma empresa de armas, ele pode ser aliciado pelo agronegócio, ele pode ser aliciado por empresas farmacêuticas, né, laboratórios, etc e tal, e ele sempre vai votar em favor dessas pessoas. Ele nunca vai pensar no povo, até porque ele vai ter uma retribuição financeiramente invejável, né? Então, a gente precisa mudar esse tipo de escolha, a gente precisa mudar esse tipo de política que a gente vê no Brasil. Lá fora, a gente tem que ter coragem de lutar pelos nossos direitos, principalmente pelo direito de escolher pessoas certas para governar o nosso país, né? Então, nesse ano de eleição, não faça como muitos, tem uma lista de candidatos, vou lá e voto qualquer um, eu vou lá e voto no santinho que eu pegar no meio da rua, no dia que eu estiver saindo para eleição. Não, eu vou pela escolha do candidato da cara mais bonita, né? O mais novo, até os dias atuais. E eu gostaria de agradecer pela sua atenção, fica na paz e eu espero que a gente tenha um ótimo dia. Obrigada.